Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio, em língua portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira, tenho a alegria de estar aqui com você toda semana para que nós possamos meditar e refletir um pensamento, um conselho do nosso querido e amado São Padre Pio. Seja muito bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que já acompanha esse programa há bastante tempo. Estamos fazendo quase um ano de programa, A Voz do Padre Pio em língua portuguesa. E eu sou muito feliz de poder estar falando aqui para você, como frade capuchinho, como sacerdote capuchinho, como filho espiritual do Padre Pio. Eu tenho a alegria de estar aqui com você toda semana, atualizando esse zelo, esse cuidado pelas almas do nosso querido e amado Pai espiritual, Padre Pio. Hoje vamos ouvir um conselho muito importante, que é: por que o mal no mundo? Padre Pio, uma vez ele fez uma pregação, uma reflexão, uma homilia, isso aparece até no seu filme, o filme sobre a sua vida. Por que o mal no mundo? Aquela cena lá do exorcismo, né? Presta bastante atenção. Por que o mal no mundo? Perguntou o Padre Pio. Ouçam com atenção. Uma mãe está bordando. Seu filho, sentado num banquinho abaixo, observa seu trabalho, mas só vê o avesso do bordado. Vendo apenas os nós e a mistura confusa das linhas coloridas, pergunta: Mamãe, posso saber o que é que a senhora está fazendo? Seu trabalho me parece tão pouco claro. A mãe, então, abaixando o trabalho, mostra ao filho o lado direito do bordado, as cores em seus devidos lugares e a variedade de tons das linhas compondo a harmonia do desenho. Aí está. Nós vemos o avesso do bordado. Estamos sentados em banquinhos abaixo. Povo amado de Deus, é tão lindo ouvir a sabedoria de um homem santo. Como Padre Pio é zeloso, é pedagógico no seu modo de ensinar. Veja, o mal sempre perseguiu o Padre Pio. Mas quando lemos as suas biografias, quando a gente assiste os filmes sobre a sua vida, a gente vai ver o mal sempre perseguindo o Padre Pio. Isso de forma até visível. Podemos dizer até de forma palpável. O demônio que muitas vezes usava pessoas, mas às vezes ele próprio batia no Padre Pio, perseguia o Padre Pio. Tomava forma de animais ferozes, como aparece aquele Rottweiler no filme, perseguindo aquela criança. Tomava forma de mulheres nuas, tomava forma até de padres, tomava forma de figuras sagradas, para tentar o Padre Pio, para tirar a sua paz. Então, o mal é uma evidência. Eu sei que hoje existem até mesmo teólogos, biblistas, que defendem que o mal o demônio é uma personificação do mal, que é uma figura que a igreja criou para colocar medo nas pessoas, que não tem que ser entendido bem. Não é bem assim. O mal existe. Quando Jesus nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou primeiro a pedir ao Pai: não nos deixeis cair em tentação. Se existe a tentação,
É porque existe um tentador. Então Jesus nos ensinou a pedir ao Pai: Pai, não nos deixe cair em tentação. Jesus não nos ensinou a pedir para não sermos tentados. Tentados seremos. Ele foi tentado. Nós também, porque a tentação muitas vezes é uma oportunidade do amor ser provado, da fé ser provada, da esperança ser provada. Por isso que Deus permite. E outro pedido que Jesus nos faz, nos ensina a fazer ao Pai: livrai-nos do mal. Do mal. E esse mal aqui, a gente não pode entender o mal apenas um M menor, um M minúsculo. É um M maiúsculo. Mal, maligno. Jesus veio à terra para destruir a obra do maligno, a antiga serpente. E eu falo isso não é para colocar medo em você, mas a palavra de Deus nos ensina: vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, querendo devorá-los. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhes firmes na fé. Povo amado de Deus, o mal existe e a gente muitas vezes não entende. É um mistério. E certamente muitas pessoas perguntavam ao Padre Pio: por que é isso que eu estou passando? Por que de repente a minha vida estava tão boa, o meu casamento estava tão bom, eu estava tão saudável, de repente apareceu esse câncer, de repente a minha empresa faliu, de repente o meu casamento entrou em crise, de repente eu descobri que meu filho está na droga, de repente eu estou passando por esse problema, por essa adversidade, por esse sofrimento. Por que esse mal na minha vida? E aí, o Padre Pio faz essa comparação. Uma mãe que está bordando e a criança está lá embaixo, sentada num banquinho, olhando para cima, e você já deve ter visto um bordado, como é que é. O bordado pela parte de baixo, as linhas ficam todas entrelaçadas, é uma confusão, você não entende nada. É como a gente muitas vezes vê o mal. A gente não entende nada por que essa pessoa tão boa está sofrendo tanto. Por que tantas guerras? Por que tanta perseguição religiosa? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que esse mal? E o Padre Pio vai e diz: a criança não entende nada porque ela vê olhando de baixo. Mas aí a mãe, o que a mãe faz? A mãe mostra a parte de cima e vê que o bordado está perfeito. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes esse emaranhado de confusão que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, o mal no mundo, Deus conhece o avesso de tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, há mais de 18 anos atrás, meu pai teve um câncer maligno no estômago. Existia um histórico na família. E de repente, eu estava no meu primeiro ano de teologia, eu estava bem vocacionalmente, e de repente eu tenho que sair do convento para cuidar do meu pai. De repente, numa época de Natal, a família está cada um para o seu lado, e a gente com dificuldades financeiras, a gente dependendo de muitas pessoas, e de repente foi aquela confusão, aquele emaranhado da parte de baixo, que eu não conseguia entender nada. Por que eu tinha dado a minha vida por Nosso Senhor, evangelizando, fazendo tudo que eu podia fazer para construir o reino dele aqui na terra, e de repente acontece isso. De repente, depois de tudo, Deus me mostra: olha, eu estou trabalhando na vida do seu pai, eu estou trabalhando na sua vida. E de fato, depois eu compreendi quantas graças eu recebi naquele momento. Pense nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.